Oi, minhas anjas perfeitas! Nossa, que alegria que eu tô de estar aqui, ó, tirando a poeira desse canal para poder voltar a conversar com vocês no YouTube. Eu quero muito agradecer vocês antes de mais nada, porque olha, que gente fiel que eu tô falando. Gente, vou voltar pro YouTube. Vou voltar pro YouTube. Vocês ficam tranquilos que 2020 tá vindo aí, a gente vai voltar pro YouTube. Vocês estão fazendo o quê? Se inscrevendo, entendeu? Ouvindo meus vídeos antigos. Pelo amor de Deus, quem faz isso? Só as mais anjas desse Brasil. Então, maravilhosas, muito obrigada a todo mundo que já está me acompanhando lá no Instagram, que tem participado dos projetos, dos eventos presenciais, dos eventos online e de todo esse movimento que a gente vem construindo do ano passado para cá, principalmente. Se você ainda não me segue no Instagram, eu não sei como é que você achou o meu canal no YouTube, mas vai lá me acompanhar, que lá é onde eu tô mais ativa, tentando trazer os conteúdos agora de uma maneira um pouco mais aprofundada aqui para o YouTube. Mas é importante dizer que esse canal reabre a princípio com um objetivo muito específico, que é o de falar da Jamie Sams e do livro As 13 Matriarcas. Só um minutinho que eu já vou explicar para vocês o que é isso. Então, As 13 Matriarcas é um livro da Jamie Sams que eu tenho estudado desde o ano passado e comecei a passar o resumo das histórias dela através do e-mail, da newsletter para vocês, né? Então é um livro que ainda não tem traduzido aqui no Brasil, eu estou fazendo esse trabalho de traduzir ele todo mês um pouquinho e o que eu quero agora é poder aprofundar nosso contato nisso aqui nesse canal. Mas quem é Jamie Sams? Que livro é esse? Do que ele fala? Vamos ver agora. A Jamie, ela não tem só esse livro, ela tem uma coleção enorme de livros e oráculos, inclusive 2 deles eu tenho aqui, que são essas cartas, as cartas do Caminho Sagrado. Eu utilizo muito nos meus atendimentos, quase todo atendimento eu uso esse oráculo aqui. E outro que vocês já devem ter visto são as cartas xamânicas, que são cartas com animais de poder. Acredito que muitos de vocês já tenham visto esse oráculo por aí, ou se não, pelo menos a descrição do livro, a descrição do que significa cada animal. Muitos sites, inclusive, quando você procura significado dos sonhos, aparecem algumas descrições que são do livro desse oráculo aqui, das cartas xamânicas ou medicine cards, como é em inglês. E o que a Jamie trata nesse livro, nessa história que ela compilou pra gente nesse conteúdo, né? Porque é importante dizer que a Lenda das 13 Matriarcas é um conteúdo que eu estudo há 1 ano e que a Jamie, antes de deixar nesse formato, no formato desse livro, ela estudou durante 18 anos para trazer dessa forma pra gente. Olha só que dedicação dessa mulher para que a gente pudesse compreender um pouco mais a história da família dela, da tradição dela e das tradições de diversas outras tribos indígenas também. Então a Jamie, apesar dela ser de uma tribo específica, da família dela ser dessa tribo específica, ela estudou e aprendeu com mestres de outras tribos também para poder trazer um conhecimento o mais abrangente possível, que contemplasse o maior número de culturas possível. E colocou tudo isso numa forma mais estruturada, né? Através da linguagem cênica também, que eu já vou explicar para vocês, para que ficasse mais compreensível para nós. Quem contou, quem trouxe essa história das 13 matriarcas para a Jamie foram as avós dela, que se chamam Cici e Berta. As avós da Jamie, elas são da tribo Kiowa, nos Estados Unidos, e elas nasceram justamente durante o que a Jamie chama no livro da Trilha das Lágrimas. Essa Trilha das Lágrimas é um fato que aconteceu na história indígena norte-americana. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir muito a respeito. E basicamente foi uma retirada, uma expulsão mesmo, que os ingleses fizeram das tribos que estavam nos Estados Unidos, forçando eles a caminhar mais de 1.500 quilômetros para o que seria a terra indígena. Milhares de indígenas morreram, muitas pessoas ficaram feridas, eram dias no deserto, no escuro, com diversos animais, eram trajetórias muito perigosas que eles faziam, obviamente sem auxílio nenhum. A Jamie traz muito a importância política desse momento e da consciência de que esse movimento que aconteceu, essa separação e essa morte massiva de indígenas apagou muito da história e da cultura das tribos. Então, da importância de manter viva essas tradições após essa Trilha das Lágrimas, veio, na verdade, de algumas pessoas que se dedicaram, né? Algumas pessoas dentro da própria tribo, alguns indígenas
que a Jamie descreve como muito persistentes, muito amorosos e muito corajosos, e mesmo nesse tipo de situação, lutar tanto para manter a sua cultura, para manter as suas histórias, para não deixar que as suas lendas e as suas crenças fossem engolidas pela cultura inglesa. Muito importante a gente não apagar a história e os fatos colonizadores, opressores que envolveram esses povos e que fizeram com que eles precisassem ter tanta resistência à chegada dos portugueses, dos ingleses, enfim, dos colonizadores aqui nas Américas, né? A Jamie deixa isso muito claro, que é importante resgatar principalmente a resistência das mulheres em manter a tradição oral e em passar de geração em geração essas conversas, tanto é que suas avós passaram isso para ela, né? E agora ela faz essa generosidade de trazer através de um livro, de uma estrutura material, física, né, que acessa outros tipos de culturas, que acessa outras pessoas, que traz para nós que nunca estivemos em uma tribo, né, ou que não nascemos nesse espaço, a possibilidade de também conhecer um pouco dessa tradição oral, conhecer um pouco das histórias, das lendas que estão sendo passadas e aprender com essa cultura. Bom, o que o livro das 13 matriarcas traz então é a história dessas 13 mães originais. Essas 13 mães originais, elas habitaram a Terra há muitas e muitas luas atrás, como a Jamie descreve. E é por isso que a contagem do tempo, né, é feita justamente através das lunações. Então, não existe necessariamente uma matriarca de cada mês, até porque nós temos 12 meses no ano. Mas nós temos 13 lunações em um ano. Então a regência de cada uma delas começa em uma lua nova, tem seu ápice na lua cheia e vai até o último dia de lua minguante. Para que ficasse mais fácil que a gente compreendesse os ensinamentos das 13 matriarcas, a Jamie dividiu esses ensinamentos durante as 13 lunações e os estruturou no que ela chama de uma tradição cênica antiga, que é o ciclo da verdade. Então, o ciclo da verdade cênica, ele existiu antes mesmo dessas tribos e ela acredita que esses ensinamentos cênicas permeiem todas essas tribos, ou seja, diferentes lugares tendo acesso a um conhecimento originário de quando a Terra era o que ela chama de Ilha da Tartaruga. Mas basicamente, antes de que o mundo se dividisse e as pessoas formassem seus grupos, suas comunidades, suas tribos, a Terra era toda um só, o povo era todo um só. E nesse período foi que surgiu essa linguagem cênica do ciclo da verdade. Então a Jamie utiliza isso para estruturar o conhecimento, estruturar um conhecimento que ela é muito oral, que vem muito de histórias e para que fique mais fácil da gente compreender a missão, a visão de cada matriarca. Então já deu para perceber que aqui a gente não vai utilizar o calendário gregoriano, que começa no dia 1º de cada mês. A gente vai se guiar de acordo com a lua, pois cada uma dessas mães aparece em uma lua, em uma lunação. E a Jamie diz uma coisa muito curiosa, que é o fato de que essas 13 mães já realmente habitaram a Terra. Tanto é que muitos dos mitos, dos contos que estão no livro a respeito delas, falam sobre como foi para elas acordar dentro de um corpo humano, como foi para esse grande espírito ter a sua trajetória e o que aconteceu durante essa trajetória dela aqui na Terra. Após a introdução lá do começo do livro, todas as matriarcas começam assim. Então elas têm essa estrutura específica, que é mostrar o nome da matriarca, né? É uma parte aqui onde ela apresenta uma poesia dedicada a essa mãe. E aqui a gente tem uma pequena introdução, onde ela fala qual que é o ciclo que essa matriarca rege, em que mês cai o ciclo dela, né? E quais são os principais ensinamentos, a cor que a gente pode usar para honrar essa matriarca, o que ela nos traz de poder e quais são as suas qualidades, a verdade que ela vem trazer para nós, né? Depois disso, em todas elas, tá, gente? Isso em todas elas. Aqui é só história, é só conto. Como foi a vida dessa matriarca, com o que ela se deparou, algumas experiências, alguns desafios dela. Então, são realmente histórias como se fossem contadas em uma roda de conversa, em uma fogueira, em uma
noite na comunidade. E esse é o principal conteúdo desse livro, algo contado através de histórias. E é através dessas histórias que a gente consegue entender a grandeza dessas lições das 13 matriarcas. Como vocês puderam ver, a linguagem que ela apresenta no livro é muito oral e é uma profundidade. Eu me sinto tão tocada, é como se ela dialogasse diretamente com a nossa criança interior e ao mesmo tempo com a sabedoria da nossa anciã, que é essa que sabe passar as histórias para frente, sabe? Através de um mito, de uma conversa, através de um conto, de um faz de conta, nos falar sobre a verdadeira importância da vida, sobre as grandes lições da vida. Eu estou muito encantada com essa ideia e eu quero trazer isso para vocês nesse formato, vindo aqui e contando essas histórias para vocês. Então a gente vai combinar o seguinte, vocês vão se inscrever no canal, já vão deixar o seu like e vão me dizer o que vocês acham disso tudo, como que vocês se relacionam com essas histórias. Eu vou aparecer aqui sempre na lua cheia, trazendo a história da matriarca de cada lunação para vocês, começando pela terceira matriarca, porque a gente vai começar agora no ano novo astral, então a gente já está na terceira lunação de 2020 e é a partir dela que a gente vai fazer todo esse ciclo até o próximo ano novo astral, lá em 2021. Com isso, eu convido vocês a permanecer aqui comigo e a ouvir essas histórias, além de ler as traduções que eu já fiz para vocês desde o ano passado e que eu vou sempre liberar aqui embaixo no card de descrição do vídeo para que vocês possam baixar a parte introdutória e entender um pouco mais da parte teórica de cada matriarca, mas mergulhando comigo na profundidade dessas histórias tão maravilhosas e tão tocantes que a Jamie traz nesse livro pra gente. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham interesse no que eu tenho para trazer aqui. E me conta o que mais você quer ver aqui nesse canal no YouTube, me diz se você tá animada para saber sobre as 13 matriarcas, quais são os assuntos que você quer ver esse rostinho aqui, ó, dialogando com vocês. Um beijo e até a lua cheia!